A angústia do rei Jesus. Abra as vossas Bíblias, você que está nos acompanhando aí, abra a sua Bíblia. No Evangelho escreveu Mateus, capítulo 26. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 36 a seguir. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 36 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, olhando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Meus queridos irmãos, o relato da agonia do Senhor Jesus no jardim do Getsemane, ou Getsemane, é uma profunda aqui e misteriosa passagem das Escrituras. Contém coisas que os mais sábios expositores não puderam expor plenamente. Ninguém jamais passou pelo que Jesus experimentou no Getsemane. O seu sacrifício total, em completa obediência à vontade de Deus. A vontade do Pai era o único tipo de morte que poderia salvar os pecadores. O inferno, como ele é, veio até Jesus no Getsemane e no Gólgota. E o Senhor desceu até ele, experimentando todos os seus terrores. À guisa de introdução, nós destacamos alguns pontos a seguir. Primeiro ponto que nós lemos aqui a partir do versículo 36, foi o local aonde Jesus agonizou. Que local é esse, pastor? Local aqui a Bíblia nos indica o jardim do Getsemane.
ele fica ao sopé do Monte das Oliveiras, do outro lado do ribeiro de Cedron, de fronte do Monte Sião, onde estava ali o glorioso templo, de frente de Jerusalém, né? Getsemane significa prensa de azeite, ou lagar de azeite. Foi nesse lagar que a Bíblia nos mostra, nesse lagar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas. Foi ali, nesse lugar, que Jesus experimentou a mais intensa agonia. Foi ali no jardim do Getsemane, ele travou uma luta de sangrento suor. Ali também nós vemos que o eterno Deus, ele, feito carne, dobrou a sua fronte e, com o seu rosto em terra, orou com forte clamor e lágrimas. Foi ali no Getsemane, ali o bendito Filho de Deus se rendeu incondicionalmente à vontade do Pai para remir um povo por meio do seu sangue. Queridos, foi ali no Getsemane que ele foi transpassado, esmagado, moído pelos nossos pecados. Foi ali no Getsemane que o seu corpo foi golpeado. Ele parecia suar sangue. Ali ele desceu ao inferno. E enquanto o primeiro Adão perdeu o paraíso num jardim, agora nós vemos o último Adão, Jesus, o reconquistar, não num paraíso, mas reconquistar num jardim de prensa, o jardim do Getsemane. A Bíblia nos conta no versículo 36 do capítulo 26. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos ali. Quando olhamos para esta passagem, meus queridos irmãos, nós vemos o contexto da agonia de Jesus aqui sendo descrito. O evangelista João, lá em João capítulo 18, versículo 1, ele nos informa que Jesus saiu do cenáculo para o jardim do Getsemane. Não foi uma saída de fuga, mas foi uma saída de enfrentamento. Ele não saiu para esconder-se, mas ele saiu para preparar-se. Ele não saiu para distanciar-se da cruz, mas ele saiu para caminhar em direção à cruz. Aqui a luta do Getsemane foi travada em torno da aceitação clara, aceitação e espontânea da morte de Cristo. O mesmo Jesus que havia recusado ali o domínio sobre nós sem Deus na tentação do deserto, agora ele concorda em morrer por nós com Deus no jardim do Getsemane. O Getsemane, portanto, fala a respeito da tristeza ou de tristeza. O Getsemane fala a respeito da oração, fala a respeito das lágrimas, fala a respeito da solidão. O Getsemane, ele fala a respeito da submissão, da consolação e também da vitória. Quando olhamos no cenáculo, Jesus, ele ensinou os discípulos sobre a humildade. Ele ali, através daquele ato de lavar os
pés dos discípulos. No cenáculo, Jesus também lhes deu um novo mandamento. Desmascarou ali o traidor e também alertou Pedro de sua negação. Lá no cenáculo, Jesus ele consolou os discípulos, falando-lhes acerca do envio do Espírito Santo e também da sua gloriosa segunda vinda. Também lá no cenáculo nós vemos Jesus, ele orou por eles. Só depois disso, depois desse cuidado pastoral, é que Jesus travou a sua mais renhida luta no jardim do Getsemane. Quando olhamos para o jardim do Getsemane, nós vemos aqui o propósito da agonia através desse sofrimento é evidenciado. No capítulo 26, versículo 36 até o 39 diz, versículo 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus queridos, Jesus aqui nesta leitura, nós vemos que Jesus ele admite a sua angústia para si. Mas, especificamente no versículo 37. Jesus também, ele fala para os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos ali, os mais chegados, como diz, versículo 38. E também Jesus aqui, ele admite ali a sua submissão ao Pai, no versículo 39. Jesus, ele sabia que a hora agendada da eternidade havia chegado. Que hora é essa, pastor? Marcos capítulo 14. Abre a Bíblia aí. Marcos capítulo 14, versículo 35. A Bíblia fala bem o seguinte. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Não havia improvisão, não havia surpresa. Tudo estava agendado, tudo estava marcado, tudo estava no controle de Deus. Essa hora passaria pelas angústias do Getsemane e pela agonia do Calvário. O drama doloroso de Jesus no Getsemane, a partir do versículo 36 até o 38, a Bíblia nos apresenta a angústia avassaladora. O profeta Isaías, lá em Isaías 53, versículo 3, ali ele fala como, ali descreveu Jesus como homem de dores e que sabe o que é padecer. Olha o que diz Isaías 53, versículo 3. A Bíblia fala assim, ó, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus sentiu tristeza, e não foi só no Getsemane. Ele ficou triste também com a morte de Lázaro, e essa tristeza o levou a chorar. Contemplando também a cidade de Jerusalém,
assassina de profeta, rebeldes e impenitentes. Jesus chorou com profundo soluço sobre ela. Agora, nós vemos entre a ramagem soturna das oliveiras, sob o manto da noite trevosa, nós vemos Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, como fala Marcos capítulo 14, versículo 33. Ali Jesus declara, aqui no versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Nós vemos que no Getsêmani, Jesus viu a negra nuvem da tormenta que se aproximava. Célebre ao seu encontro e tão aterrorizante eram os seus prenúncios que o Senhor, na sua natureza humana, sentiu profunda necessidade até da companhia e simpatia dos seus queridos discípulos, Pedro, Tiago e João, a quem ele disse no versículo 38, ficai aqui e vigiai comigo. Meus queridos, a dor da sua alma era a alma de sua tristeza. Esses mesmos discípulos já havia sido testemunha do poder do seu mestre na ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo, e também testemunha da glória de seu mestre no Monte da Transfiguração, mas agora era testemunha da agonia do seu mestre. No jardim do Getsêmani, eles estavam testemunhando agora não glória, não milagre, mas agora eles estavam testemunhando a agonia do seu mestre. E é importante aqui nós destacar uns pontos interessantes. Olha só, a Bíblia diz aqui que no que não consistia a agonia de Jesus. O que é que não consistia a agonia de Jesus? Sua angústia, meus queridos irmãos, ela não foi causada pelo medo do sofrimento e da morte. Não. Outra coisa, porque Jesus, ele estava triste. Ali então, era porque ele sabia que Judas estava se aproximando com uma turba ou com a turba assassina. Será que era por causa de Judas? Por que Jesus estava tão triste então? Era porque estava dolorosamente consciente de que Pedro o negaria daqui a um tempo, daqui a pouquinho. Ou era porque sabia que o Sinédrio o condenaria? Será que era porque sabia que Pilatos o sentenciaria? Por que Jesus sentiu tanta tristeza? Tanta agonia? Era porque sabia que o povo gritaria diante do pretório romano: crucifica-o, crucifica-o. Será que era porque sabia que seus inimigos cuspiriam em seu rosto e lhes abordariam ali e bateriam em sua cabeça? Por que Jesus estava tão triste? Será que era porque sabia que o seu povo preferiria Barabás do que a ele? Será que era porque sabia que os soldados romanos reagiriam ali, rasgando a sua carne com açoites, ferindo a sua fronte com uma zombeteira coroa de espinho e o encravaria numa cruz lá no Gólgota? Será que era porque Jesus sabia que os seus discípulos o abandonariam na hora
da sua agonia de morte. Não, meus queridos, certamente essas coisas estavam incluídas na sua tristeza, mas não era por essas razões que Jesus estava triste até a morte. Jesus estava tomado de pavor e angústia pela antevisão de que seria desamparado pelo Pai. Dá uma olhada no capítulo 27, versículo 46 de Mateus. Capítulo 27, versículo 46 de Mateus. Ali a Bíblia diz: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Esse era o cálice amargo que estava prestes a beber. Quando nós lemos em João capítulo 18, versículo 11, a Bíblia nos fala o seguinte texto: mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na baía, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, esse era o cálice amargo que estava prestes a beber e que o levou ao forte clamor e lágrimas. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, a Bíblia nos fala, Hebreus capítulo 5, versículo 7, olha o que a Bíblia diz ali, ó. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O mestre, ele provou a dor amarga do cálice da morte pelo pecado. Ele rendeu-se completamente à vontade do Pai e bebeu o cálice da ira de Deus contra o pecado até a última gota. Mas no que consistia então a profunda tristeza de Jesus? A essência dessa profundíssima tristeza, meus queridos, tristeza de Jesus, estava no seu extremo horror ao pecado. Jesus, ele sentia que a pureza imaculada de sua alma seria manchada e completamente ali enegrecida pelo pecado, não dele, mas nosso, dos pecadores. Ele sentia a realidade da maldição da cruz. Ele sentia que seria maldito pela justíssima lei de Deus. Ele sentia que a espada da justiça divina cairia inexorável sobre ele, transpassando-lhe o coração. E muitas pessoas já o havia deixado. João capítulo 6 e 66 diz isso. E os seus discípulos também o abandonaria, como fala no versículo 56 do capítulo 26. Desse capítulo que nós estamos falando. E pior de tudo era que na cruz, meus queridos, ele clamaria, como fala o versículo 46, ele clamaria ao Pai. Clamaria: Deus meu, por que me desamparaste? A agonia de Jesus no Getsemane não foi a antecipação da dor e a crueldade da crucificação, mas a verdadeira ali horripilante de que ele era o cordeiro prestes a ser sacrificado pelos pecados do mundo. A tristeza de Jesus era porque a sua alma, pura
estava recebendo toda a carga do nosso pecado. Sim, o meu e o seu pecado. O Getsemane foi o prelúdio do Calvário. Ali, ele foi a porta de entrada para a cruz. Foi no Getsemane que Jesus travou a maior de todas as guerras. Ele se entristeceu porque sorveu o cálice da ira de Deus e sofreu a condenação que nós deveríamos sofrer. Mas não foi só tristeza que Jesus sentiu no Getsemane. Jesus também sentiu solidão. No versículo 39, a Bíblia diz: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali nós vemos a solidão perturbadora. Foi no Getsemane que Jesus sofreu sozinho. Muitas coisas ele disse às multidões. Quando falou a respeito de um traidor, já foi apenas para os 12 que ele falou. E depois unicamente para 3 de seus discípulos. Para 3 dos seus 12 discípulos, que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Meus queridos, não é para qualquer pessoa que você pode se abrir. Não é para qualquer pessoa que você pode buscar ajuda. Não é para qualquer pessoa que você pode compartilhar as tuas guerras espirituais. Jesus tinha uma multidão seguindo ele, mas ele não falou para a multidão. Jesus tinha 12 discípulos seguindo ele, mas ele não compartilhou com os 12 discípulos. Mas ele compartilhou apenas para o mais chegado, Pedro, Tiago e João. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por fim, quando começou a suar sangue, ou gotas de suor que se transformava em sangue, já estava completamente sozinho. Quantas vezes, há momentos que nós nos deparamos e estamos envolvidos com uma multidão. Há outros momentos que nós estamos apenas com um pequeno número, mas há outros momentos que nós nos deparamos e estamos sozinhos. Os discípulos estavam dormindo, mas ali ele ganhou a batalha. Enquanto os discípulos adormeciam, Jesus estava em agonia. Jesus estava ali em batalha. Jesus estava agonizando. Jesus estava suando. Suor que se transformava em sangue. Quem sabe nessa live, neste estudo, tem pessoas ouvindo que em momentos de festa está todo mundo ao teu redor. Mas há momentos, as suas guerras particulares, em que você se encontra sozinho. Só você e Deus. Não tem mais outra pessoa que entenda a tua prova, o teu Getsemane, a tua prensa, do que o próprio Deus. Mas aqui no Getsemane, além de uma solidão perturbadora, nós vemos a oração de Jesus. Versículo 36, versículo 39, versículo 42 e 44. Aqui no Getsemane, Jesus, ele orou humildemente, agonicamente, perseverantemente e também triunfantemente.
O tempo todo é Jesus quem vigia. O tempo todo, se você prestar atenção, é Jesus quem está em oração. E também por isso que é preservado. Por causa da sua condição de testemunhas, é que os discípulos deveriam ficar com ele orando por si mesmo, como diz o versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, no mais cruento e importante conflito da existência humana, Jesus ele demonstrou a vitória do espírito sobre a carne, enquanto seus discípulos ali demonstravam a vitória da carne contra o espírito, ou sobre o espírito. Jesus estava demonstrando a vitória do espírito sobre a carne. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam dormindo. Jesus não apenas orou no Getsemane, mas ele também ordenou que os discípulos orassem e apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Não adianta apenas você só orar, você precisa vigiar também. Não adianta você só vigiar, você precisa orar também. E aqui, considerando esses aspectos especiais, nós encontramos aqui a posição com que Jesus estava orando. Versículo 39 diz o seguinte: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Verbo eterno, o Criador do universo, o sustentador da vida, agora está de joelhos com o rosto em terra, prostrado em humílima posição. Jesus ele se esvaziou, descendo do céu à terra. E agora, aquele que sempre esteve em glória com o Pai, agora está de joelho, prostrado, angustiado, orando com forte clamor e lágrimas. Meus queridos, se queres encontrar vitória, alcançar vitória na sua vida, te prostra diante da presença do Senhor, busca o teu Deus em oração e você vai encontrar a vitória para a tua vida, as respostas para a tua vida, os milagres para a tua vida. Se Jesus se prostrou, por que nós não queremos nos prostrar mais? Vivemos uma época, uma geração de pessoas que não se dobram mais, não se prostram mais, não buscam ao Senhor com o rosto no pó, em humildade. Aqui nós vemos a atitude com que Jesus orou, no versículo 39, 42 e versículo 44. Nos chama a atenção três coisas aqui sobre a atitude de Jesus na oração. Primeiro foi a sua submissão. No versículo 39, como nós já lemos, Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando olhamos para Lucas, lá em capítulo 22, versículo 42, ele registra: Pai, se queres, passa de mim esse cálice.
Não é a nossa vontade, meus queridos irmãos. Tem pessoas que vai orar, tem pessoas que vai buscar a Deus, decretando, é um decreto, eu quero, está ordenado. Olha só o exemplo que Jesus nos dá de submissão. Quem somos nós diante de Jesus? Mas se Jesus se colocou em posição de submissão diante do Pai, nós devemos fazer a mesma. Pai, se queres. Pai, se tu queres, seja feita a tua vontade. Vivemos hoje numa geração de pessoas que questionam Deus, que querem colocar Deus na parede como se Deus fosse um moleque. Jesus, ele deu exemplo de submissão. Pai, se possível, como o regista Mateus, Pai, se queres, se tu queres, Pai, não é porque eu quero, mas é se tu queres, Pai. Passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a tua. Tem pessoas que precisam se encontrar com esse versículo e aprender a ser submisso ao Senhor. Tanto a hora como o cálice se refere à mesma coisa. O derramar da ira de Deus é a entrega do Filho do Homem nas mãos dos pecadores, à mercê da ação deles. Aquele que estava ligado a Deus como ali nenhum outro haveria de se tornar-se alguém abandonado por Deus como nenhum outro também. Seja feita a minha vontade, não a tua. Levou o primeiro Adão a cair. Quantas pessoas hoje estão fazendo a oração errada? Quantas pessoas hoje estão vivendo de uma forma errada? Eles até podem se dizer cristão, mas a vontade de Deus não está em prioridade. A vontade de Deus não é bem aceita para algumas pessoas. Pastor, quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, escolheram fazer a sua vontade e não a vontade do Pai, eles caíram. Mas quando nós fazemos como Jesus fez, seja feita a tua vontade, Deus, e não a nossa. Seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha. Ali abriu a porta da salvação para os pecadores. Enquanto Adão fez a vontade dele, abrindo a porta para o pecado entrar no mundo, aqui Jesus agora, ele abre a porta para a salvação. Mas não foi a vontade de Jesus, foi a vontade do Pai. Jesus não apenas teve de sofrer, mas no fim também quis sofrer. Se a cruz foi a cada momento, apesar das lutas imensas, a sua própria ação e seu caminho trilhado conscientemente, ele foi entregue. Mas a Bíblia diz que ele também se entregou a si mesmo. Gálatas capítulo 1, versículo 5. A Bíblia nos traz a seguinte mensagem. Gálatas capítulo 1, versículo 5. O qual glória para todo sempre, amém. 1 e 4. O qual cedeu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar de presente século mal, do presente século mal, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ainda também fala o seguinte texto. Diz assim:
Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Seja feita a vontade do Pai. Além da submissão, nós vemos algo interessante aqui ainda. A perseverança. Jesus, ele orou 3 vezes, sempre focado no mesmo aspecto. Ele suou gotas como de sangue, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Orou na busca ali, e nós vemos que a oração não é a busca, não é buscar que a vontade do homem seja feita no céu, mas desejar que a vontade de Deus seja feita na terra. O evangelista Lucas, ele esclarece que a persistência de Jesus era dupla. Ele orou não apenas 3 vezes, mas intensamente. Lucas capítulo 22 e 44. Olha o que diz lá. Lucas 22 e 44. Diz bem assim: e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Ele orou não apenas 3 vezes, mas mais intensamente. Além da submissão, além da perseverança, nós vemos a agonia, como diz o versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus não apenas foi tomado de pavor e angústia. Jesus não apenas disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte, como fala no versículo 37 e 38. Mas o evangelista Lucas, ele nos mostra que, lá no versículo 44, que acabamos de ler, ele diz que estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus queridos, quando falamos aqui a respeito desse suor e dessas gotas de sangue, a ciência médica denomina esse fenômeno de diapédese, dando como causa uma violenta comoção mental. E foi esse realmente o ponto culminante do sofrimento de Jesus à sombra da cruz. Outra coisa que nós vemos também é o triunfo de Cristo da oração. O triunfo de Cristo através da oração. Versículo 45 e 46 do capítulo 26 de Mateus. Olha o que diz ali. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Meus queridos irmãos, depois de orar intensamente, mais de 3 vezes,
e mais intensamente pelos mesmos assuntos, Jesus se apropria agora da vitória. Jesus, ele encontrou paz para o seu coração e estava pronto a enfrentar a prisão, agora estava pronto a enfrentar os açoites, agora estava pronto a enfrentar os escárnios e a morte. Quando olhamos para Marcos, registrando o que Jesus disse aos seus discípulos, lá no capítulo 14, versículo 41, ele diz: basta, chegou a hora. Aqui nós vemos Jesus, ele se levantou, não foi para fugir, mas para ir ao encontro da turba. Jesus não se levantou para se esconder, Jesus não se levantou agora para se camuflar, não, ele agora se levantou para ir de frente ao encontro da grande comitiva que estava para chegar ali, para o prender. Mas como é que ele estava? Ele estava preparado para o confronto. Jesus não mais falará do seu sofrimento. Agora ele está preparado para enfrentar a cruz. Sabe como que você consegue enfrentar as suas batalhas? Orando, buscando, se preparando, se consagrando. A preparação para o sofrimento e a morte de Jesus está concluída. A paixão agora começa. Nesse momento, agora nós vemos as mãos de Deus se retiram e os pecados ali, os pecadores, põe as mãos nele. Versículo 57. Também Marcos 14, 46. O esmagamento na prensa de azeite no Getsemane agora estava acabado. Agora a longa espera pela hora da traição terminou. E Jesus se levanta calmamente, divinamente fortalecido para passar pelas terríveis provações que ainda esperavam por ele antes que se cumprisse plenamente a redenção do seu povo eleito. Os discípulos de Jesus não oraram. Os discípulos de Jesus não vigiaram. Por isso dormiram. Os seus olhos estavam pesados de sono, porque o seu coração estava vazio de oração. Porque não oraram, caíram em tentação e fugiram, como fala o versículo 56. Porque não oraram, sem oração as tristezas nos domina, como diz Lucas capítulo 22, versículo 45. Porque não oraram, sem oração agimos na força da carne. Pedro, que é aquele que acabara de se apresentar para o martírio, ele tinha dito: Jesus, eu estou pronto para ir morrer no teu lugar. Não possui nem mesmo a força de manter os olhos abertos. E a queda de Pedro passa ali por vários degraus. A justiça própria, o sono, a fuga e a negação. Mas por que que Pedro passou por isso tudo? Ele podia ter evitado, mas é porque não orou. Mas é porque na hora da oração foi dormir. E aí quando vem a prova, quando vem a perseguição, quando vem a tentação, aí quer fazer justiça própria. Quantas pessoas estão fazendo justiça própria porque deixaram de orar já faz tempo? Querem resolver na razão, querem resolver no grito, querem resolver na briga. Pedro foi assim. Em vez de orar, dormiu.
Na hora que era para ele dizer, eu conheço esse homem, ele é o meu mestre, não, ele fugiu. Ele disse, eu não conheço esse homem. Ele negou Cristo. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos uma consolação restauradora. Jesus, ele entrou cheio de pavor e angustiado no jardim do Getsemane. E saiu do jardim consolado. Mas como isso, pastor? Ele entrou livre no jardim, ele entrou solto no jardim e saiu preso do jardim. Sim, mas só que ele entrou ali para orar, e a sua oração tríplice e insistente trouxe paz depois de grande tempestade. Ei, quer paz no teu coração? Vai orar. Pastor, tu não sabe o que eu estou enfrentando. Tu não sabe a luta que eu estou enfrentando com a minha família. Pastor, tu não sabe a luta que eu estou enfrentando lá no meu trabalho. Pastor, tu não sabe a luta que eu estou enfrentando na minha igreja. Ei, vai orar. Vai orar. Primeiro vai buscar a vontade do Pai. Largue mão de fazer a tua vontade. Deixa de ser orgulhoso e metido. Vai buscar a vontade do Pai e faça a vontade do Pai valer em sua vida. Ele se dirigiu ao Pai clamando: Pai, faça a tua vontade. Lucas menciona o suor de gotas como sangue, e também a consolação angelical. Lá quando fala que os anjos ali o serviram. Lucas capítulo 22, versículo 43. Olha o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 22 e 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Quer conforto? Busca Deus em oração. Quer vitória? Busca Deus em oração. Quer ser abençoado? Busca a vontade do Pai para a sua vida. Jesus agora ele se levanta da oração sem pavor. Jesus agora ele se levanta da oração sem tristeza. Jesus agora ele se levanta da oração sem angústia. Mas por quê, pastor? Porque primeiro ele fez valer a vontade do Pai. A partir de agora ele caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele triunfou de joelhos no Getsemane e agora está pronto a enfrentar os inimigos e a morrer vicariamente na cruz para fazer valer e cumprir a vontade do Pai. Meus queridos, eu quero orar por você nesse momento. Quem sabe você ainda não alcançou vitória, porque você ainda não colocou a vontade do Pai como prioridade na sua vida. Quem sabe a tua casa ainda não foi restaurada, porque você quer que a sua vontade prevaleça aí na sua casa. O seu casamento está à beira de um divórcio, por quê? Porque até agora você quer que a sua vontade prevaleça nesse casamento. Mas eu quero falar para você que na medida que você colocar os teus problemas na presença do Senhor e de joelhos prostrados na presença do Senhor, a Deus clamar em oração e dizer: Pai, seja feita a tua vontade para a nossa vida, para a minha família, para a minha casa, as coisas estarão mudando na tua vida. As coisas estarão mudando na tua casa. As coisas estarão mudando na tua empresa, na tua saúde. Porque a vontade do Pai, ela prevalece.
Eu quero orar por você nesse momento. Que Deus venha operar um milagre na tua casa, através dessa oração. Que Deus venha restaurar vidas aí no teu lar. Que Deus venha libertar pessoas escravizadas no vício, escravizadas no alcoolismo, no jogo. Que Deus venha libertar pessoas da prostituição. Que Deus venha libertar pessoas da mentira. Que Deus venha restaurar vidas. Que a vontade dEle prevaleça na sua vida. E a vontade dEle é que nenhuma alma se perca. Que todas sejam alcançadas pela salvação. Salvação através da palavra do Senhor. Aleluia. Que a presença do Senhor faça diferença aí no teu lar. Que a mão do Senhor faça diferença aí no teu lar. Pastor, eu tenho alguém desenganado no hospital. Pastor, eu tenho alguém com câncer aqui em casa. Pastor, eu tenho alguém aqui, ei. Fala para o Senhor: Deus, a tua vontade sobre a minha casa. Entrega a tua família para o Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor nesse momento. Diga: Jesus, aqui está a minha vida, Senhor. Aceita. Perdoa os meus pecados. Seja o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero alcançar o céu, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, meu Pai. Faça isso. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor para fazer a tua vontade. Mas pastor, A, B e C lá fizeram isso. Ei, a vontade do Pai é que você caminhe para o céu. A vontade de Satanás é que você se afaste do céu. Para quem você vai querer dar ouvido? Dê ouvido para a voz do Senhor nesse momento. Ouça a voz do Senhor nesse momento. Deixa Deus fazer a sua vontade na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer restaurar a alegria. Ele quer restaurar o teu casamento. Ele quer restaurar o teu convívio familiar. Ele quer fazer maravilhas na tua casa. Mas é a vontade dele que precisa prevalecer. Eu quero orar por você. Levanta a tua mão para o céu aí, nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós já ministramos a tua palavra, Pai. Já estudamos aqui a tua palavra. Pai querido, já vimos através do que Jesus fez lá no jardim do Getsemane. Pai, nesse momento aí encontra-se vidas, Pai, aí do outro lado dessa tela. Aqui do outro lado do Instagram, Senhor. Aqui do outro lado do Facebook, do YouTube. Pai, o Spotify que estará sendo ouvido depois em áudio. Pai querido, aonde estará chegando esta oração? Pai Santo, que as tuas mãos venham estar estendidas, Senhor, tocando em cada coração, em cada vida, alcançando cada alma desgarrada, alcançando cada vida, Senhor, que agora se encontra, Pai, ali acorrentado pelo vício das drogas, acorrentado pela prostituição, acorrentado pelos jogos. Pai querido, mas tu vai libertar neste momento, porque a tua vontade é a libertação das vidas. Liberta, Senhor, essas vidas, Pai, que estão neste momento derramando lágrimas, Senhor, sentindo o teu toque ali, Pai Santo, naquelas vidas.
vidas. Pai querido, vai ao encontro desta pessoa que está enferma. Pai querido, vai ao encontro dessa pessoa que já foi desenganada pela equipe médica, porque a medicina não consegue mais resolver esse problema. A causa já foi decretada, a morte já está em espera. Mas Deus querido, se estiver na tua vontade, nada acontece, Senhor, sem a tua permissão. Pai Santo, opera milagres, Senhor, aí no leito deste hospital. Opera milagres, Senhor, para que esta família venha crer que tu és um Deus de poder, que tu és um Deus de milagre, que tu és um Deus que opera maravilhas e faz milagres ainda hoje, Senhor. Abençoa a tua igreja nos 4 cantos da terra, aonde está chegando esta live, que a tua mão abençoadora venha abençoar o celeiro, venha abençoar o trabalho, venha abençoar a saúde, venha abençoar as famílias, Pai, abençoando, Senhor, com o teu amor e com a tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por esta live, por esta palavra, pela tua mão ter alcançado vidas. Essas pessoas que estão voltando para o Senhor, recebe-as, Senhor, perdoa os seus pecados. Também essas pessoas que estão entregando as suas vidas para ti, recebe, Deus, escreve seu nome no livro da vida, perdoa seus pecados, uma nova criatura a partir de hoje, meu Deus. Sim, Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai querido, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.